Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em mais esta oração da manhã. Que Deus supra cada uma das suas necessidades. Estamos fazendo, nesses dias, a campanha da proteção divina. Aquela proteção que Deus dá, a proteção contra os ataques do maligno, a proteção contra as más intenções das pessoas, a proteção contra os acidentes, né? Isso inclui os livramentos que Deus dá, Deus protege nos livrando do mal, enfim, a proteção que nós precisamos, porque se Deus não proteger, meu amigo e amiga, não tem quem protege. Se Deus não guardar, ninguém guarda, mas Deus guardando, aí a proteção é perfeita. Mas para que a gente receba a proteção de Deus, é necessário a gente confiar no que Ele diz na sua palavra e também praticar o que Ele manda. E é isso que nós vamos fazer hoje, meditar um pouco nessa palavra e também depois fazer a oração. Porém, antes eu gostaria de pedir para você deixar aí já o seu joinha, o seu like e também, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aperte o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando um vídeo nosso for lançado, tá bom? A palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã está em Provérbios capítulo 4 e no versículo 23, que diz o seguinte, o texto bíblico vai aparecer escrito aí. Diz assim, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu amigo e amiga, para um pouquinho para meditar. Coração aqui, no texto, não se refere ao órgão que bombeia sangue, ao nosso músculo, né, que bombeia sangue. Coração aqui é o nosso íntimo, significa o nosso espírito. E o Espírito Santo, através de Salomão, que foi quem escreveu Provérbios, ele diz, olha, tem muitas coisas que você deve guardar nessa vida, mas acima de todas elas, guarda o teu coração. Por quê? Porque é do seu coração que procedem as fontes da vida. Então, primeiro aqui, guardar quer dizer proteger. Protege o teu espírito, protege o teu interior. Você vai perguntar, pastor, protege do quê? Protege das impurezas, protege das dúvidas, protege daquilo que pode enfraquecer a tua fé. Por que a fé? Porque a fé vem do coração. A fé não é da cabeça, não é força mental. A fé é espiritual, a fé é do coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos, Deus dá, através da palavra, a fé ao nosso coração. Então, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé, inclusive a proteção de Deus. Mas se o nosso coração não tiver guardado, ele vai ser contaminado. E se ele for contaminado com as dúvidas, com a incredulidade, com medo, a nossa fé fica impedida. Aí nós não recebemos nenhuma bênção de Deus, nem a proteção divina. Então nós precisamos entender isso. Guarda o teu coração. Você vai perguntar, guardar de quê, pastor? Eu já falei, dúvidas, medo. Mas essas contaminações, elas vêm de várias fontes. Por exemplo, quando alguém chega para você e começa a colocar dúvida sobre a Bíblia, sobre as coisas da Bíblia, isso vai contaminar você. Quando alguém chega para você e fala que não tem problema viver pecando, porque Deus é amor e a graça de Deus cobre tudo isso, isso aí vai contaminar o seu coração, porque aí você vai achar que pode viver pecando, né? Porque Deus é amor e tudo vai ficar bem. E não vai. A Bíblia é muito clara em dizer que quando nós pecamos, o nosso coração fica contaminado, fica sob condenação. E aí nós não conseguimos receber de Deus o que nós pedimos. Está lá na primeira carta de João. Então, entenda isso, guarda o teu coração. Mas também guarda o teu coração das notícias ruins. Tem pessoas que ficam assistindo noticiários, né? E aquelas notícias ruins, porque as emissoras de televisão, eles fazem um estardalhaço para ter audiência. Eles não estão preocupados com você, não. Eles querem ganhar audiência. Então eles colocam notícias espetaculares, notícias fantasiosas, né? Muitas notícias que nem verdadeiras são, para impressionar você. E você fica assistindo aquilo, isso contamina o seu coração, enche o teu coração de medo, enche o teu coração de insegurança, né? De repente você ouviu uma notícia médica, um diagnóstico médico ruim. Nesse caso, o médico não está mentindo. O médico é uma pessoa honesta, uma pessoa que estudou para isso, que quer ajudar você. Então ele faz o exame e dá o diagnóstico. Mas mesmo o diagnóstico médico, ele pode contaminar o seu coração.
Porque você fica com medo de morrer, fica com medo de alguma coisa ruim acontecer. Então você tem que guardar, blindar, proteger o teu coração. De que maneira? Olha o que o restante do texto diz. Provérbios 4, 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aqui, quando ele fala de falsidade da boca e perversidade dos lábios, não é apenas falar mal dos outros, ou fazer fofoca das pessoas, ou fazer críticas às pessoas. Não, isso aí também. Mas aqui, quando ele fala de falsidade da boca, é quando você fala contrariamente ao que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz, pelas feridas de Jesus fomos curados. Então, aos olhos de Deus, segundo a Bíblia, estamos sarados. Jesus já levou nossas doenças. Mas você fica falando, estou doente, estou doente. Isso aí vai contaminar o teu coração. Por quê? Porque as palavras que você fala, você mesmo escuta. Elas voltam para você e aquilo vai no teu coração. Então você começa a contaminar o teu coração com a dúvida de que você não está curado, mas sim que você está doente. E aí, meu filho, a tua fé não funciona. Por exemplo, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, tudo consigo, posso vencer qualquer obstáculo, porque eu sou mais que vencedor. Aí você fala, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, eu sou fraco, eu sou incapaz. Tá vendo? A tua boca está sendo falsa. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia que é a verdade. Se você diz algo contrário, isso é falsidade. Então, fala o que a Bíblia diz. Depois ele diz assim, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, tem que olhar direito em que sentido? Ver a vida como a palavra de Deus ensina. Não veja a vida como algo impossível, como algo terrível de ser vivido. Não veja a vida um mar de impossibilidades, não. Veja a vida como um mar de oportunidades que Deus te dá para vencer. Veja a vida... Sim, temos problema nessa terra. Isso é líquido e certo. Jesus garantiu, neste mundo tereis aflições. Mas ele nos deu a capacitação para vencer essas lutas. Então, tem que olhar a vida assim, tem problemas? Tem. Mas aquele que habita em mim, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. E tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou lutar e vencer porque Deus me garantiu a vitória, porque eu sou mais que vencedor. Então, você olhando a vida assim, você então está olhando direito. E aí o teu coração vai limpando das contaminações, ele vai se purificando e você está protegendo o teu coração. Evita ficar perto de pessoas que falem de fracasso, de doenças, que conversem negativamente, porque isso contamina o coração. Evita ficar perto de pessoas que fazem fofoca da vida alheia. Quando você vai a algum lugar, aquele monte de gente falando da vida alheia, sai fora. Ou põe um fone de ouvido, fica ouvindo louvor lá, não escuta essas coisas, porque vão contaminar o teu coração. Não fica olhando para a pessoa que caiu na fé. Aquela pessoa pecou, nossa, aquela pessoa era fiel, era crente, olha como está errado, está vivendo no mundo, está pecando, caiu. Não olha para isso, porque vai te contaminar. Aquela pessoa caiu em adultério. Se você ficar reparando nisso, você vai começar a desejar adulterar também. Não faça isso. Não deixe nada contaminar o teu coração. Mas pastor, tem muita gente que está caindo na fé. Você quer acompanhar eles também no sofrimento e para o inferno? Então, por favor, não deixa isso contaminar o teu coração. Como diz a Bíblia, no Salmo 91, vão cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu não vou me deixar cair, porque eu sei da recompensa que Deus tem para mim se eu for fiel até o final. Tá bom? Uma última passagem bíblica antes da oração, sobre guardar o coração aqui, é aquela que o Senhor Jesus disse. Marcos capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, em verdade eu vos digo, que qualquer de vocês que disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Palavra interessante, E poderosa, reveladora. Ele diz assim, se você falar a este monte, se você falar para o teu problema, sai daqui. E não duvidar na onde? No coração. Aí as palavras que você falou vão acontecer. O problema é que muitas pessoas pedem cura, mandam o mal sair, pessoas que conhecem a autoridade que há no nome de Jesus, muitas vezes dizem, em nome de Jesus, o mal sai agora. E o mal não sai. Por quê? Porque aquele problema não sai, por quê? Porque a pessoa tem dúvida no coração. Dúvida porque ela fica pensando assim, e se eu orar e não funcionar? Já é dúvida. O coração está contaminado. Tem que descontaminar. Tem que tirar essas dúvidas aí, entendeu? Para que você possa receber de Deus o seu melhor. Então, a proteção da qual estamos falando hoje é uma proteção interna.
Você tem que proteger o teu coração contra as contaminações. Você vai dizer, pastor, mas não é fácil, hein? Porque a gente trabalha perto de pessoas ímpias, a gente lida com pessoas que são do mundo, até com crentes que não têm a mesma fé. É complicado porque eles são duvidosos, eles duvidam de tudo, só falam de fracasso. Não é fácil a gente não se contaminar, hein? Mas eu digo para você, o Espírito de Deus que habita em você, desde o dia que você aceitou Jesus, ele vai te ajudar a guardar o teu coração. E você ficando protegido por dentro, pode ter certeza que essa fé faz com que Deus possa proteger você por fora. Vamos orar então? Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por este momento, por esta manhã de oração. Vamos falar com o nosso protetor, com o nosso defensor, com aquele que é o nosso escudo, aquele que é a nossa fortaleza. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos falar com o Pai então. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Te damos graças, te damos glórias, te damos louvor, te damos, meu Pai, toda a honra, porque o Senhor é aquele que promete na Tua palavra cuidar de cada um de nós. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é aquele que pode cumprir cada item que o Senhor colocou na Tua palavra, inclusive da proteção. Então, Pai, primeiro eu te peço por essa pessoa que ora comigo, ajuda ela a proteger o seu coração das influências malignas, das dúvidas, ajuda essa pessoa, Pai, a proteger o seu coração das palavras de ofensa que vêm às vezes de pessoas da própria família. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a guardar o coração de ofensas que vêm dos filhos, do marido ou da esposa. Meu Pai, ajuda essa pessoa a guardar o coração das fofocas que ela ouve a respeito dela. Meu Pai, ajuda essa pessoa a guardar o coração do medo, o medo do desemprego, o medo da doença, o medo da tragédia. Meu Pai, ajuda essa pessoa a guardar o coração de todo tipo de contaminação diabólica, em nome do Senhor Jesus. Mas também, Pai, te peço, protege essa pessoa agora, porque ela crê, eu também creio, e ela crê também que o Senhor é o protetor dela. Protege, meu Pai, contra os ataques do maligno, protege, meu Pai, contra os espíritos imundos, protege, meu Pai, contra a inveja, protege, meu Pai, contra aquilo que é feito em oculto contra essa pessoa. Meu Pai, protege essa pessoa das armadilhas que às vezes pessoas muito próximas estão fazendo para ela, mas sejam desmanchadas agora. Todas essas armadilhas, todas essas armas que são projetadas contra essa pessoa sejam canceladas agora em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, te peço também, Pai, abençoa essa pessoa no trabalho que ela está te pedindo, abre uma porta de trabalho, essa pessoa que trabalha por conta, Pai, que o Senhor abra os caminhos dela e que ela tenha prosperidade no seu trabalho. Meu Pai, essa pessoa que tem dívidas a pagar e não sabe como fazer, te peço, meu Pai, ajuda essa pessoa a ter uma solução. Essa vida, meu Pai, que tem dinheiro para receber, e as pessoas que devem não pagam. Meu Pai, toca no coração de cada um deles, abençoa todos eles para que eles venham a pagar essa pessoa. Meu Pai, essa pessoa que pede pela libertação dos filhos, essa pessoa que pede pela libertação do marido, da esposa, dos parentes, dos irmãos de sangue. Meu Pai, livra do mal a todos eles. E Deus amado e Deus santo, te damos graças pela tua resposta. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado e graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar. Confia na proteção de Deus, mas faz a sua parte. Evita ficar perto de pessoas, repito, que conversam negativamente, que falam bobagens. Tudo isso vai contaminar o teu coração. Evita assistir coisas de violência, coisas malignas, coisas de prostituição. Tudo isso pode contaminar o teu coração. Se você guardar o teu coração, a tua fé vai ficar tão forte que você vai mal abrir a boca, estar recebendo a bênção de Deus já. Tá bom? Amanhã nós voltamos com mais uma oração da manhã na campanha da proteção divina. Deus abençoe muito e até lá!